mais uma review de Beyblade Burst, a primeira review do ano. Fazia tempo que eu não fazia, fazia meses que eu não fazia review. Tava com vontade de voltar a fazer review e tô aqui de novo, ó. Já começamos aqui esse negócio, vamos começar uma review. Por que tu nunca mais fez review, ô Thiago? Bom, nunca mais fiz review porque eu tinha parado de assistir a série. Agora que eu voltei, e agora também que o canal de Beyblade no YouTube, o canal de Beyblade Burst oficial brasileiro no YouTube, começou a postar os episódios que passam na televisão. Eu comecei a acompanhar melhor, e agora eles já estão, acho, uns 2 ou 3 episódios atrasados só, então eles já estão quase no mesmo ritmo, e eu tô acompanhando tanto no YouTube quanto na TV. Óbvio que alguns episódios eu não vi ainda, então eu fico meio perdido um pouco, mas já deu pra entender um contexto, assim. Alguns episódios eu vi na TV, alguns episódios eu vi no YouTube. Eu acho que eu já vi todos, porque, né, eu vi um pouco adiantado ali, um pouco atrasado, e acabou juntando tudo. Então agora eu acho que eu devo já ter visto todos os episódios até agora, que já foram postados, que já foram no ar até agora aqui no Brasil, né? Hoje que eu tô posto fazendo esse vídeo, saiu o episódio, aquele quando o Spryzen contra o Ivan, né? O Shu contra o Akia. Esse episódio foi hoje, então eu acho que é o episódio 43 por aí. Então já tô no mesmo nível, então já acompanhei praticamente a história toda. Hoje eu quero falar de uma coisa específica, que é o arco do campeonato em equipes, que já acabou, né, na transmissão brasileira. E eu vou dar uma análise geral, fazer uma review sobre esse campeonato em equipes. Pra quem não sabe, né, o Beyblade Burst é dividido em arcos, né, como todo anime, como todo filme, como toda série, como tudo quanto é principalmente séries, né, são divididos em arcos, né. Geralmente quando a gente fala no cinema, né, quando tem arcos no cinema, geralmente são arcos em filmes, né? Vários filmes, e aí completa um arco do personagem. Aqui a gente tem 5 arcos na série, né? 5 partes da série, que é o torneio distrital, a batalha contra os espadas flamejantes, o torneio regional, o torneio em equipes, né? O torneio nacional em equipes, e o torneio individual em equipes, que é onde o Valt e o Akia conseguiram uma classificação aí na última review que a gente fez. Então vamos começar hoje aqui falando sobre o campeonato nacional. A gente tem o desenvolvimento dos personagens, um desenvolvimento melhor dos personagens do Clube de B da Academia Beyblade. Primeiro, que eu não falei, né, mas você que já acompanha a série, você já deve saber que, né, porque se você está vendo esse vídeo, você deve acompanhar a série. Primeiro, eu sugiro você primeiro acompanhar todos os episódios lá e depois vir pra cá. Eu tô achando que eu vou começar a fazer reviews a partir dos negócios que passam no YouTube, não mais na TV, porque espera todo mundo ver o negócio, depois a gente faz a review para dar uma analisada legal. Então, ó, se você quer saber antes de ver esse vídeo aqui, vai lá ver até o episódio 39. Vai ver o Beyblade Burst até o episódio 39. Quando acabar o episódio 39, aí tu começa a ver esse vídeo, porque esse review aqui é do episódio 27 ao 39. São 13 episódios que são englobados nessa review aqui. Então vai ser uma review grande, cara. Uma review grande. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente, como você que já viu essa série, já viu esse arco, você sabe? O Akia e o Shu se integraram ao Clube de B da Academia Beyblade, né, que antes só tinha 3 membros, tinha 4, aí o Kensei virou 3, e aí o Akia e o Shu entraram. Fiquei triste pelo Rod não ter entrado, porque o Rod... Por que o Daigo tá e o Rod não tá, por exemplo? Porque o Daigo, por exemplo, até ali, aquela época ali, nunca tinha ganhado uma luta na vida. E a única vitória que o Daigo tinha ganho foi contra o... Como é que é o nome dele? Do Yugo, lá dos espadas flamejantes no campeonato regional, e ele ganhou ainda roubado ainda, porque depois ele pediu pra ele devolveu a vitória lá, ganhou roubado, então. Mas enfim, o Rod acabou ficando de fora, fiquei triste. Vou dizer que o Rod é um baita blader. O Rod é melhor do que o Hantaro e o Daigo.
quem gosta aí desses dois, eu prefiro o Road. Mas, né, não vamos questionar por que o Daigo está e o Road não está. Então esses dois entraram. E aí a gente vê dois novos personagens que aparecem na série. Dois novos personagens, não são dois novos, né? Um novo e um que a gente já conhecia. Porém, eles são... o que é o Zack, é o que a gente já conhecia. Porém, a gente ainda não tinha visto ele na arena. Não tinha visto ele batalhar. E o outro novo é o Lui Shirozagi, que é o do Lost Lunar. É o L2. É um Blader nível Hyuga, vamos dizer assim. Se a gente fosse comparar, porque quem acompanha minhas reviews sabe que eu gosto de ficar comparando com outras séries de Beyblade, então a gente, né? Eu gosto de fazer comparações, por isso comparações são inevitáveis. Se você não gosta de comparações, dane-se. Por isso que eu digo que o Lui é muito parecido com o Hyuga, justamente porque... Só que eu diria que ele é um Hyuga um pouco... que me incomoda um pouco. Principalmente por causa da dublagem do Lui. A dublagem do Lui não parece combinar com o personagem, entendeu? Ele é como se... É porque também, na verdade, se tu bota o Hyuga nessa série, não ia combinar o Hyuga nessa série. Porque o Hyuga, ele é um pouco meio... É aquele cara bruto demais que a gente não vê na vida real, entendeu? A Beyblade Burst é uma série muito realista. E tu botar um Blader, uma personalidade do Lui nessa série fica um pouco estranho, me incomoda um pouco. Porém, teve um episódio que explicou um pouco desse caráter do Lui, né, essa personalidade do Lui, que me fez fazer, tá, tudo bem, aceito. Tá aceitável o Lui estar nessa série e o Lui ser desse jeito, né? Ser um nível um Hyuga mais real, vamos dizer, né? Então faz um pouco mais sentido. E tu vê que desde que ele veio da Europa, né? Que aparece no episódio. Ele veio da Europa, né? Treinou na Europa e quando chegou no Japão ele já chegou com 3 títulos seguidos. Ele é tricampeão individual, ganhando do Shu no último ano. E tu vê que o nível do Beyblade na Europa tá melhor do que o nível do Beyblade no Japão. Olha só, o Julian aí, ó. Bom, outro personagem que é novo que aparece aqui, eu falei que eram 2 personagens basicamente novos, mas tem mais um que é o Benazuki. Que o Benazuki a gente vai dizer aqui. Eu ia falar, não, vou dizer spoilers e tal. Não tem nenhum spoiler porque você já viu a série. O Ken Midori volta pra série no time dos Feras. E eu falando esse tempo todo, eu acho que eles tiraram o Ken da série porque o dublador não... que o dublador não tava querendo, né, tinha acabado o contrato dele ou saiu brigado e eles acabaram tirando o personagem também. E não foi isso, ele voltou com tudo, chegou até a participar do torneio individual depois, conseguiu uma vaga. Não sei como ele conseguiu essa vaga, eu queria entender porque eu não entendi. Óbvio, tem vários torneios regionais, assim, né? O Japão também não é muito grande pra dizer, né, pra gente ter vários torneios regionais, porque a gente pode dizer assim, ó, às vezes eu quero tentar encontrar uma lógica, mas às vezes assim, não precisa ter lógica, às vezes não precisa ter lógica nessas coisas, porque elas não querem ser realistas, elas querem ser divertidas apenas e servem apenas para entretenimento, porém eu quero encontrar alguma lógica. Vamos lá, o Japão é pequeno, né, a gente conhece que o Japão é pequeno. E bem óbvio, né, o Japão é pequeno, mas tem bastante gente e eles podem dividir em umas regiões legais. O torneio distrital, ele é um torneio mais municipal, a gente pode dizer, né? Porque a maioria dos bladers que disputam o torneio distrital, a maioria deles é tudo da escola do Vault, né? E depois a gente vê o torneio regional, parece ser um torneio, vamos dizer, como se fosse aqui em Porto Alegre, ele tem a região metropolitana de Porto Alegre, eu poderia dizer assim. Ou a gente pode... É complicado, né? Eu queria entender como se fosse um estado, tipo um torneio estadual. Porque assim, ó, no distrital só classifica um. O campeão do torneio distrital já garante vaga direto no nacional. A não ser que o distrital seja um torneio de regiões, né? Uma região tipo, que região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre. Vamos supor, se tivesse um torneio aqui em Porto Alegre, fosse uma região metropolitana de Porto Alegre, quem ganhasse iria classificar pro regional, pro nacional no caso, né? E aí depois a gente teria vários outros torneiozinhos distritais, óbvio, né? São, sei lá, uns 20 torneios distritais pelo Japão inteiro.
e mais alguns, sei lá, uns 5 torneios regionais que daí englobam maior, assim, né? Que daí classifica 2, né? Pro nacional. Não sei quantos que participam, são quantas fases? Olha, já tô até fazendo uma conta aqui. São 32 participantes, eu acho, que participaram do nacional, não foi? Acho que foi. Pelo que eu entendo aqui, foi a primeira fase, segunda fase, depois as quartas de final, né? Então significa que teve 16 avos de final. Ou seja, a gente tem 16 avos de final, então são 32 Bladers. Ou seja, a gente pode dizer que tem chance pro quem conseguir ir pro Mundial é fácil, né? Então eu acho que ele deve ter se classificado por um desses torneios regionais que teve em outro colégio aí, que ele foi para outro colégio, né? Foi para um colégio onde ele encontrou o Benazuki. E uma coisa do Ken, por que essa série é muito legal de desenvolvimento de personagens? Porque você vê o Ken no colégio do Valt, né? Quando ele chegou no colégio do Valt, ele era muito retraído. Até conversar com o Valt, que era o melhor amigo dele na nova escola, o Ken falava com fantoches. Lá no final, um pouco antes de ele ir embora, ele começa a se soltar mais. Porém, ele ainda fica um pouco tímido. Quando ele muda de colégio e conhece o Benazuki, ele muda totalmente o seu comportamento. Ele começa a ser... Ele praticamente perde a timidez. E a gente consegue ver mais a voz do Ken e menos a voz dos fantoches. Isso que é uma coisa interessante de a gente vendo que o desenvolvimento do personagem, ele perdendo a timidez de vez. E eu que achava que o Ken tinha perdido a timidez lá na época do Valt, né, quando ele estudava no colégio do Valt, eu me enganei totalmente, porque quando ele foi para uma nova escola que ele começou a se soltar, né, quando ele encontrou com o Benazuki que ele soltou. E não é só que ele se soltou, mas ele mudou a personalidade dele, entendeu? Ele mudou a personalidade dele. Não é que ele mudou a personalidade dele. Olha só, acabei eu tô fazendo uma espécie de raciocínio aqui, tô brainstorming na própria mente. Que, olha só, ele na verdade não trocou mudou sua personalidade. É que ele era muito preso, assim. E a gente não sabia exatamente qual era a verdadeira personalidade do Ken, né? O que eu achava, pelo menos, é que ele era uma pessoa normal, mas ele era muito tímido. Por que ele era muito tímido? Porque, aquele negócio de ele ficar brincando com os fantoches. Porque por dentro dele, ele se descobriu quando ele foi para esse novo colégio, né? Do mesmo colégio do Benazuki. E quando ele viu que conheceu pessoas que têm personalidades parecidas com a dele, ele também começou a se soltar. E não que o Valt não tenha sido um bom amigo para ele, mas é que o Benazuki... Mas é que o Valt, ele tinha aquele negócio de ser um cara, um Blader, todo animadão, né, com outros amigos que, né, um amigo meio, né, como o chefão, que é todo valentãozão, né, o machão, ou o Daigo, que era todo sombrio, o Shu, que era bem lógico, né, nas coisas dele. E tu vê o Benazuki, que ele é um cara que realmente tem a mesma personalidade do Ken, que é né, que pelo que a gente viu, que o despertar do Ken, né? Se a gente tem o despertar do Valtryek, a gente tem o despertar do Ken de vez, né? Porque o Ken tava ali escondido, daqui a pouco ele se solta, e o jeito dele se soltar é ele ser, vamos dizer, um cara, uma fera. Essa fera que eu quero dizer é quase literalmente uma fera, né? Porque é difícil tu pensar num cara como esse assim, numa pessoa na vida real que tenha o mesmo comportamento que o Benazuki e o Ken. Eles são meio loucos, assim, eles são meio loucos. Eles têm uma personalidade um pouco extravagante, né? O que eu posso dizer, né? O Bei representa o Blade, né? O Berserker o Beast Behemoth, que é um cachorro muito brabo, é o Kerbeus, que é um cachorro de 3 cabeças. Então, são uns cachorros mesmo, na forma literal, na forma pejorativa. É difícil comparar, é um troço que eu não consigo ver na vida real. Não dá pra dizer qual é a personalidade do Ken. Uma coisa meio única da série, né? Uma coisa única do anime. Se alguém conseguir me ajudar aí e dizer como é que a gente pode... Como a gente pode comparar isso, fazendo uma verossimilhança com o Ken Midori, verossimilhança e semelhança com a vida real,
Qual seria a personalidade mais próxima do Ken Midori? Como seria a personalidade dele? E a gente tem ali desenvolvimentos de personagens durante o torneio em equipes, cara. Desenvolvimento de personagens da equipe, né? O clube de Bey da Academia Beigoma, o nome mais longo que eu já vi na minha vida. E Beigoma, pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo a respeito sobre o que é Beigoma. O que é Beigoma? Onde é que surgiu o Beyblade? Eu fiz um vídeo aí na escola de Bladers, foi o meu primeiro vídeo da escola de Bladers que eu fiz, que não deu muito certo. Eu também desisti de fazer escola de Bladers porque não tava gostando de fazer. Mas foi um vídeo lá que eu fiz. O que é Beigoma? Como é que surgiu o Beyblade? A origem do Beyblade. Surgiu, vocês vejam. Não sei se vou botar no card, se vou botar na descrição. Acho que não botei em lugar nenhum. Então vocês vão lá pesquisar lá bota lá no canal do Ticos Bay. Vai lá no playlist, vai lá no Escola de Bladers e você entra no primeiro link lá que é o que é, de onde é que, origem do Beyblade, eu acho que é o nome. O primeiro é o hashtag 1. Vamos lá, o clube de Bey da Academia Beigoma é composto por 5 membros, que é o Valt, que é o capitão. Teve aquela briga entre o Valt e o Akia pra ver quem é que ia ser capitão, mas o Akia sendo capitão, coisa mais ridícula que tem. Pra mim, a minha decisão, se eu fosse escolher um capitão, eu escolheria o Shu pelo fato de ser o melhor Blader e por ser um pouco mais experiente. É o cara que chegou até a final do torneio nacional no ano passado, então, é um cara experiente, um cara que entende o negócio, um cara que vai dar bastante dicas boas, né? Porém, o Valt também era o cara mais carismático, o cara, um líder, né? Eu acho que o Valt foi até uma escolha bem certa. Então vamos analisar cada um, vamos analisar então, primeiramente o Valt. O desenvolvimento do Valt é sempre uma coisa muito interessante, né? Porque ele está sendo desenvolvido a série inteira. E a cada arco ele tem um desenvolvimento diferente, né? Se na última vez que a gente viu o desenvolvimento dele foi na hora do despertar dele, que é uma coisa que me irrita um pouco, porque na série eles não explicam o que é despertar, e eu tive que pedir ajuda aos universitários, pedir ajuda aos entendedores de Beyblade Burst, os caras mais entendidos do esquema. O Wilds me ajudou mais especificamente. Ele falou que o despertar do Valtrex seria o desgaste da ponta de desempenho, que é o Verbal, né, que é uma ponta de borracha, e aí assim ele vai bem mais rápido, né? Aí é o primeiro despertar dele. E agora a gente tem, né, agora a gente vai ter o desenvolvimento do personagem, porque primeiro ele precisa ser um líder. Ser líder não é fácil, né, ter uma liderança, sendo que você tem opositores dentro do seu time. Por exemplo, o próprio Akia, que há tempos atrás queria ser o líder da equipe, não conseguiu apoio, né, popular ali. Quando eu digo popular é do time, não conseguiu apoio do time para ser o líder do time, e ficou o Vald. E assim, mesmo com todo mundo apoiando o Vald para ser o líder, o Vald ainda sentia o Akia incomodando ele, e isso durante a série inteira me irritava um monte. Pra quem me acompanha no Bega, eu fiz um post falando o Akia seu chato, não sei o que, estava irritado com o Akia de tão irritante que ele era, porque o Akia, eu acho que até o vídeo ali das semifinais, né, contra o Feras, que eles perderam, que eles ganharam, quer dizer que o Akia acabou perdendo a batalha e o Valt acabou salvando eles. Até ali, o Akia meio que tava rachando o time, assim, psicologicamente o time, né? Porque ele ficava incomodando o tempo todo, ele ficava botando defeito em tudo. E depois que ele perdeu e o Valt ganhou, salvando o time, ele começou a pensar que, opa, acho que não é assim que a gente tem que viver o espírito de equipe. E aí chegou até quando ele perdeu, na verdade, a luta, ele começou a apoiar o Valt na batalha final contra o Benazuki. E aí em seguida eles apoiaram o Valt nas batalhas finais do torneio em equipes. Mas o principal cara para fazer o Valt acordar, né, de vez foi, sem dúvidas, foi o Ken Midori, né? O Ken foi o cara que, porque o Valt tá muito, as duas partidas que eles fizeram, né, contra a equipe do Kwon, que é os labaredas glaciais, que é uma coisa contraditória, né? Labareda vem de fogo, glacial vem de gelo.
E depois eles lutaram contra o time do Zender, ó, os Espadas Flamejantes, e ganharam desses dois, mas eles chegaram na semifinal ainda, né, meio desbalanceado, ainda tinha uma racha interna. E o Ken ajudou muito isso foi muito interessante, a ajuda do Ken, né? Ele aparecendo, ele motivando o Vault, mesmo sendo o adversário. E depois e aí teve aquela frase depois, né, que o Vault falou, que o Ken falou pro Vault, né, agora eu não sou mais seu rival, sou seu inimigo. Não, não sou mais seu amigo, sou seu inimigo, no caso, que meio que abalou um pouco o Vault. Isso, esse não é o Ken que eu conheço. Mas é o Ken, entendeu? É a personalidade do Ken, essa é assim, porque ele é um fera. Ele representa aquele time dos feras, né? Do Benazuki, que é o time do Benazuki e outros 3 duendes genéricos, né? Aquele time representa ele, porque a personalidade dele é aquele time. Então, por ele virar um cara meio bruto, né? Assim, de uma hora para outra, é porque ele é assim mesmo. Achei a personalidade do Ken, é um cara bruto, mas não um bruto nível Lui, é um bruto maluco da cabeça, vamos dizer assim. E aí eu diria que os 2 principais nomes desse arco aqui pro clube de B da Academia de Bengoma é o Vault e o Akia, né? A briga entre os dois ali, porque a gente vê o Vault querendo liderar, o time apoiando o Vault. A gente vê um Vault desequilibrado, né, na equipe, um Vault que não consegue comandar, um Vault que a equipe precisa dele, porém ele não consegue corresponder. E o Akia meio um pouco desequilibrando a equipe, né, pela sua arrogância e pelo seu ego, mas isso também ajuda bastante no final, porque faz o Vault enxergar que ele, como líder, ele precisa mostrar maturidade e espírito de comando e otimismo, né, que é o que um líder faz. Outro personagem, né, que desses 5 aí que também se desenvolveram bastante durante esse arco, foi o Daigo e o Shu, outros 2 personagens. O Daigo porque você vê que antes o Daigo, principalmente daquela conversa que o Daigo teve com o Shu antes, né, de acontecer isso, durante ainda o campeonato regional, em que o Daigo trapaceou para ganhar do Yugo, né, e isso mexeu muito com a consciência do Daigo. E o Daigo pensou, não, cara, eu tenho que ser uma pessoa melhor, tenho que começar a começar a pensar nos outros e não só em si. E tu vê que no campeonato em equipes, ele passou a ser um cara mais coletivo. Ele começou a pensar, começou a ter mais espírito de equipe, né? Que agora agora parece que ele entendeu o verdadeiro significado de estar num clube de Bay, né? Que antes ele meio que era tão individualista, ele era muito individualista, ele jogava por si e não pelos outros, e não. Tu vê que o Daigo torcia pouco pelos seus companheiros. E no campeonato em equipes ele passou a ser diferente, ele passou a ter um espírito de equipe, um espírito de coletividade, né? E querer, vamos lá Vault, vai Shu, vamos ganhar o Akia, entendeu? E isso é um negócio legal de ver no Daigo, né? E o Shu tem um desenvolvimento mais como o Blader, né? Porque ele sente novamente o braço se machucar, porque o braço dele, né, que é o negócio que o vô dele curou, o vô do Zender curou, pai do Zender, eu acho, não sei se foi o pai ou se foi o vô. Na verdade, esse cara nunca apareceu na série, pelo menos eu nunca vi ele. Mostrou que o braço dele estava praticamente curado, mas não estava curado porque tem um processo. Então, no caso, o processo ideal para curar o braço do Shu era ele ir para o hospital e ficar alguns meses de fora. Só que o Shu não queria fazer isso. Provavelmente, um palpite que eu dou aqui é que no final da temporada ele resolva ir pro hospital e ficar alguns meses parado. Depois que acabar o torneio nacional, ele ficar alguns meses parado para operar realmente o braço, né? Não que ele vá parar de jogar Beyblade, óbvio que dificilmente isso aconteça, mas não vai acontecer, porque eu sei o que vai acontecer na segunda temporada. Mas é um spoiler. Mas ele aprende a jogar com a mão esquerda. Olha só que interessante, né? Para não forçar muito o lado direito, ele começa a puxar, né, a cordinha, começa a treinar com o lançamento com a mão esquerda. É uma diferença, né? O pessoal acha meio estranho isso, né? E eu aprendi mais aqui nesse episódio, aprendi mais ainda, um pouco mais depois lá do Campeonato Nacional, onde ele começa realmente a jogar
botar em prática no lançamento com a mão esquerda, lá contra o Akia. Foi o episódio de hoje, inclusive, o episódio que eu vi hoje, que o Shu, que o Akia percebe que o lado esquerdo ele usa para controlar, e o lado quando ele lança pela direita, ele usa para mais força. Então ele tem controle com a mão esquerda, né? Porque se tu segurar com a mão direita com a mão dominadora, tu vai ter um controle melhor da situação. Porém, se você joga com a direita, você vai ter, né, mais força, porém você não vai ter tanto controle assim na mão que tu segura, né, que é a mão esquerda no caso. E isso é o desenvolvimento do Shu, entendeu? Ele desenvolve com o Blade, né? Ele não desenvolve tanto como personagem. Óbvio que ele sente um espírito novo também, como o Daigo sentiu, né, um espírito de equipe, né? E ele sente, por exemplo, quando ele fala que ele tá na batalha final, que ele tá louco pra enfrentar o Lui, né, ter uma revanche contra o Lui, e ele não consegue ter essa revanche porque o Vault está muito determinado em ganhar. Ele pensa, não, ele aceita o Vault lutar, porque ele acha que o Vault é o cara apropriado para enfrentar o Lui naquela batalha, porque ele estava mais confiante do que o Shu, né, do que ele mesmo. Então eu acho que esse espírito de equipe da Academia Big Mom teve um desenvolvimento muito interessante durante o campeonato, né? Desde uma equipe totalmente desequilibrada, uma equipe que ninguém do grupo, o grupo não tinha afinidade, um grupo que estava rachado, que tinha um líder que não sabia comandar, até terminar o campeonato com um grupo muito unido, e que a gente vai ver no campeonato nacional uma Academia Big Goma, cada um tentando ajudar o próximo, inclusive o Akia ajudando o Vault. Então é isso aí, esse foi o nosso review de hoje. Fazia tempo que eu não fazia review. Provavelmente vou começar a lançar outras reviews aí durante a semana, então esperem por novidades. Vou lançar review aí durante toda a semana aí agora. Vou começar a lançar com os episódios da semana. Vou começar a lançar então um vídeo aí por semana pra vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, até o próximo vídeo.